Boa tarde. Sistematização da matéria de Matemática e Estatística para a Computação. Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Uniceub, matéria EAD. O grupo é composto pelos alunos Eliton, Camila, Moisés, Fabiola e Cleiton. O nome do nosso grupo é Hello World. Bom, e o nosso trabalho foi dividido em alguns tópicos, sendo ele a introdução, a história lógica booleana, a lógica na computação, aplicações em exemplos reais, obviamente a conclusão e também vai ter referências no slide. Vamos começar do início, então. A história da programação tem suas raízes no século XIX, com Charles Babbage. Eu acho que é assim, tá, professor? Vamos considerar isso aí. E o Charles, ele é considerado o pai da computação, que idealizou a máquina analítica, um projeto de computador e mecânico. Porém, foi a Ada Lovelace que escreveu o primeiro algoritmo. Sendo assim, foi reconhecida como a primeira programadora da história. A lógica da programação, ela é responsável por organizar ideias de forma clara e coerente. No contexto de resolução de problemas, da programação fornece a base para o desenvolvimento de soluções eficientes e estruturadas. Ou seja, tudo que um computador executa é baseado em estruturas lógicas, que podem ser elas verdadeiras ou falsas. E esse processo envolve conceitos como sequência, tem a estrutura da decisão, tem a estrutura da condição e a estrutura da repetição. A estrutura de decisão permite que o programador tome caminhos diferentes, dependendo de um conceito, de uma condição. Ou seja, um aluno na escola, ele tem uma decisão, ele não tem, né? Mas o professor ele vai ter a decisão com base em tudo que o estudante fez, se ele vai ser reprovado ou aprovado. Isso é uma estrutura de decisão. A estrutura de condição, ela serve para verificar se algo é verdadeiro ou falso antes de executar uma ação, ou seja, no quesito de ser ou não maior de idade. Isso é uma estrutura de condição porque não é para ver se a pessoa que vai utilizar, que vai comprar alguma coisa, é ou não maior de idade. A estrutura de repetição, ela permite executar várias vezes um bloco de condição enquanto a condição for verdadeira. Ou seja, a gente pode usar um contador, você pode programar ele para contar de 1 até 10. Sendo assim, ele vai continuar rodando até que a condição seja verdadeira. Basicamente, é isso a nossa introdução. E o resumo breve é que aprender a lógica da programação é basicamente aprender como o programador ou como o computador vai funcionar. A história da lógica booleana, ela teve origem no século XIX, criada pelo matemático George Boole. Tem como duas publicações fundamentais, que é a análise matemática da lógica e a investigação sobre as leis do pensamento. O conceito central, ele utiliza de variáveis que assumem apenas dois valores, 1 ou 0, na questão binária, ou verdadeiro ou falso, né? Dizemos sobre a mesma coisa. E também utilizamos operadores lógicos principais de conectividade, e, ou não. As contribuições de Boole introduziu uma álgebra simbólica para representar o raciocínio lógico. Conectou lógica e matemática de forma inovadora, assim estabelecendo a base para o pensamento computacional. No desenvolvimento pós-Boole, veio do século XX com Shannon. Aplicou a álgebra booleana ao projeto de circuitos elétricos, na teoria da informação. Uso crescente em engenharia elétrica, computação e eletrônica digital. Nas atualidades, é a base das linguagens de programação, banco de dados e mecanismos de busca, presente em algoritmos, inteligência artificial e sistemas de controle. A lógica da programação é a base para qualquer desenvolvimento tecnológico. Ela funciona como estrutura que organiza raciocínio dentro de um programa de computador,
Quando utilizamos lógica, conseguimos transformar um problema em uma sequência de passos claros, que podem ser entendidos e executados por uma máquina. Isso envolve tomadas de decisão, repetições, comparações e manipulação de dados, ou seja, tudo que permite que um algoritmo funcione de uma forma estruturada e sem contradições. Sem lógica, a programação seria apenas um conjunto de comandos soltos, incapaz de resolver problemas reais. Já a inteligência artificial, ou simplesmente IA, é uma das áreas mais importantes da tecnologia atualmente. Ela tem como objetivo fazer com que máquinas consigam simular capacidades humanas, como aprender, interpretar informações, reconhecer padrões e até formar decisões. A IA já está presente em vários aspectos do nosso dia a dia, como nos assistentes virtuais, em sistemas de recomendação de filmes e músicas, em diagnósticos médicos, na indústria e até em carros autônomos. A importância da IA está justamente no seu potencial de aumentar a eficiência, reduzir erros e oferecer soluções inovadoras para problemas complexos, em áreas como saúde, educação, segurança e negócios. A inteligência artificial vem mostrando como é possível transformar grandes quantidades de dados em conhecimento útil para apoiar decisões e melhorar a vida das pessoas. Portanto, podemos dizer que a lógica da programação é o alicerce que possibilita a criação de algoritmos, e a inteligência artificial é uma aplicação avançada desses algoritmos capaz de impactar positivamente a sociedade e abrir novos caminhos para o futuro da tecnologia. A lógica de programação é a base para a construção do algoritmo, que resolve problemas do mundo real. Alguns exemplos de aplicação. Em segurança digital, por exemplo, ao a pessoa digitar uma senha em algum login de alguma coisa, se a senha for igual à cadastrada, ela consegue ter o acesso correto e permite o acesso da pessoa a esse sistema. Se essa senha for errada, o próprio sistema fala para ela que essa senha tá diferente da dela normalmente. A detecção de fraude em cartões, por exemplo, ela consegue detectar que a partir do momento que existe uma compra ao mesmo tempo em dois locais muito distantes, ela consegue aplicar uma suspeita de fraude nesse cartão, e com isso consegue bloquear o cartão para não haver um prejuízo maior para o cliente. Na saúde e na medicina, é assistido por computador. Por exemplo, se a paciente apresenta febre, tosse ou a falta de ar, então indica alguma suspeita de infecção respiratória. Em gestão de prontuário, por exemplo, as regras de lógicas organizam dados de pacientes, exames, históricos de outras passagens dele no sistema. Por exemplo, um médico que vai consultar uma pessoa hoje, ele consegue ter acesso a vários outros históricos de exames que o paciente já teve. Ou seja, ele consegue ter uma decisão melhorada sobre esse paciente que corresponde agora. Por exemplo, temos também transportes, carros autônomos, carros que têm condução assistida. Ou seja, ele consegue, a partir disso, com lógica dos sensores, ver se está próximo ou não de outro veículo, outro objeto, e com isso ele consegue parar ou não o veículo, para evitar acidentes. Temos exemplos também em aplicativos, como a Uber, a 99, para chamar motoristas que estão mais perto ou que têm alguma ligação que querem ir para uma cidade específica. O motorista precisa ir para a cidade onde ele mora e o próprio passageiro também. Então, a própria inteligência artificial desse aplicativo consegue ligar os dois para ter uma melhor decisão. Em setor financeiro, por exemplo, se uma pessoa ganha até R$ 2.500, o histórico de pagamento dele é bom, ele consegue aprovar um crédito, ele consegue aprovar um cartão de crédito, um financiamento de um carro, de uma casa. E isso é uma das formas que o nosso sistema de setor financeiro consegue fazer. Também tem os investimentos automatizados, que é robô de trade, que ele aplicam regras lógicas em tempo real para comprar e vender ações. A inteligência, então, como a lógica contribui para a inteligência artificial em ciências de dados, a lógica da programação é essencial na IA e data science, pois fornece as regras para que algoritmos processem as informações e tomem decisões.
inteligência artificial, por exemplo, que é a IA. A lógica é aplicada em redes neuras, sistemas especializados e aprendizagem de máquinas. Por exemplo, o chatbot usa lógica para interpretar perguntas e selecionar respostas mais adequadamente. Ciências de dados, por exemplo. A lógica organiza o tratamento de grandes volumes, como o Big Data. Se os dados apresentam valores ausentes, então aplicam técnicas de imputação antes da análise. Em tomada de decisões automatizadas na IA, simulam raciocínios humanos com base em regras, lógicas e estatísticas. O setor financeiro, por exemplo, se a pontuação de crédito for baixa, então ele nega um empréstimo para ele nega empréstimo para algum consumidor final. E aprendizado supervisionado ou não supervisionado. A lógica ajuda a definir a condição para treinar modelos e agrupar padrões em grandes conjuntos de dados. Podemos concluir que a lógica é a base fundamental tanto da computação quanto do raciocínio humano. Ela nos permite estruturar pensamentos, resolver problemas de maneira eficiente e criar algoritmos que sustentam tecnologias presentes em nosso dia a dia. Desde a lógica booleana de George Boole até as modernas aplicações em inteligência artificial, sua relevância é indiscutível. Além disso, ao aplicarmos a lógica em contextos de trabalho, em trabalho em grupo, percebemos que ideias e habilidades diversas podem se complementar. A cooperação e a organização do pensamento são essenciais para transformar conceitos abstratos em soluções concretas. Trabalhar em grupo nos ensina que o sucesso de um projeto depende não apenas da capacidade individual, mas da integração de esforços, da comunicação clara e da união de diferentes perspectivas. Assim, podemos afirmar que a lógica, aliada à colaboração, não apenas sustenta a criação tecnológica, mas também potencializa a capacidade humana de inovar, solucionar problemas e evoluir em um mundo cada vez mais complexo e digital.